Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Eu não sei o horário que vocês vão assistir, então se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui para você é bom dia, né, Keilinha? Então seja muito bem-vinda. E antes de eu começar, todos os meus processos, seja de palestras, seja de treinamentos, workshops, apresentações, eu gosto de começar com um acordo do mosaico. Como esse é um tema muito pedido por muitas pessoas e é um tema muito poderoso que quando eu consigo transformar isso, fazer aquele reframe, aquela ressignificação, a gente consegue montar o quebra-cabeça e tudo passa a fluir na nossa vida com muito mais facilidade, com muito mais leveza. Quando a gente entende esse processo, as coisas tendem a tomar outros rumos. Adentramos a um processo que eu gosto de chamar até de um processo flow, o flow da vida. Então, o que é esse mosaico? Quem conhece o mosaico sabe. O mosaico ele é formado nas grandes, por exemplo, nas grandes igrejas, catedrais, costumam ter aquelas peças lindas, todas formadas de mosaicos, que são pecinhas pequenininhas que se juntam e acabam se transformando em uma arte muito linda. Então, eu começo sempre esses trabalhos com o acordo do mosaico. Tudo aquilo que você vai ouvir aqui, mesmo que você não concorde nesse momento, mesmo que você comece a olhar e diga, uau, isso não faz sentido para mim, não descarte as pecinhas do mosaico, porque lá no final do nosso treinamento, o quebra-cabeça vai se fechar, o quebra-cabeça vai somar. Por quê? Quando nós criamos esse descartar dessa pecinha do mosaico lá do nosso cérebro, já desde o início eu acabo criando uma barreira, um muro, um processo que impede o meu permitir adentrar a minha vulnerabilidade para eu aprender algo, para eu incluir novas informações, para criar novos caminhos neurais no nosso cérebro. Então, muitas pessoas perguntam, mas Jane, por que disso? Porque a nossa tendência é julgar tudo e todos. E quando eu estou nesse processo de julgamento, eu não estou na permissão dessa energia do receber. Então, quando eu começo a observar o mosaico, a entender que o mosaico, eles são pecinhas mínimas, mas que eu não ignoro, lá no final, esse mosaico ele acaba virando uma arte valiosíssima, linda, 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 com todas as pecinhas, tá bom? Então, esse é o meu convite para vocês, para a gente estar, de fato, começando a nossa jornada, o nosso workshop, a jornada do despertar da consciência rumo à liderança da sua própria vida. E aí, antes de tudo, eu vou convidar vocês para vocês partilharem a primeira coisa. Esse é um conteúdo valioso, né? Eu trabalho muito dentro daquele processo crescer e contribuir. Então, eu dedico pelo menos 2 horas do meu dia contribuindo com processos que vai agregar na vida das pessoas, que vai gerar uma transformação na vida das pessoas. Então, se isso fizer sentido para você, contribua, pega o aviãozinho, compartilha isso aí com os seus contatos, compartilha com as pessoas que você acredita que esse tema também possa agregar. E com certeza você vai estar adentrando a esse universo de infinitas possibilidades, porque tudo aquilo que eu faço em prol do outro, pensando também no outro, aquilo que é bom para mim, eu também contribuo com a vida do outro, o universo se encarrega de trazer, transbordar mais disso para você, de uma maneira surpreendente. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está entrando aí, se você puder compartilhando de onde você é, depois eu estarei respondendo vocês lá no final, fique até o final, convido vocês, eu estarei passando todo esse workshop, no final eu estarei fazendo uma ferramenta poderosíssima que vocês estarão aprendendo a aplicar na prática como trabalhar com esse tema que
tantas famílias, tantas pessoas muitas vezes carregam uma dor é uma dor que acaba devastando a sua vida, trazendo prejuízos gigantescos, tanto emocionais, físicos, entre outras áreas também, que impede a pessoa de prosperar em todos os pilares da vida. Então a primeira coisa é compartilha com as pessoas que você ama, compartilha essa live com as pessoas que você acredita que vai contribuir, tá certo? E a segunda coisa é toda e qualquer necessidade de esclarecimento de alguma dúvida, vocês podem ir encaminhando no meu direct, que eu e a minha equipe, nós estaremos respondendo vocês de maneira personalizada. E se houver a necessidade, eu estarei fazendo outras e outras lives para contribuir ainda mais com a sua vida, tá certo? Então, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. E diante disso, o nosso workshop começará. Então, a reflexão que eu tenho aqui para vocês é: vocês já pensaram? Já pararam para refletir? Já pararam para pensar a respeito da grandeza dos resultados de uma pessoa com inteligência emocional para a sua vida, para a sua carreira, para a sua saúde, para as suas emoções? Vocês têm ideia do poder que isso pode refletir na sua vida em todos os pilares? Então, quando começa a se falar como lidar com esse tema, você sente que em algum momento da sua vida você foi rejeitado? Você tem esse sentimento de rejeição aí dentro de você? Então, como lidar com isso e transformar isso em poder ao seu favor? Eu gosto muito de citar vários exemplos. Eu tenho aqui, vou começar pelo exemplo, da cantora Shakira. A cantora Shakira, ela passou por uma história desde a sua infância. Ela começou ela compôs a sua música, a primeira música lá com seus 4 aninhos de idade. Então era um sonho muito grande dela em ser uma profissional, em ser uma cantora de sucesso, em ser alguém para transbordar a sua música para o público. Mas vocês sabiam que ela passou por vários processos de rejeição, incluindo que aos 10 anos de idade ela foi excluída do coral, onde ela treinava a parte de música, onde ela fazia todas as aulas. Ela foi excluída dentro desse processo pela sua professora, com as palavras da sua professora, que o canto dela soava como uma cabra. Então você imagina a dor de uma menina repleta de sonho, de uma menina repleta de vontades dentro de si, de levar a sua mensagem para o mundo, ser excluída daquilo que ela mais ama. Mas sabe qual foi toda a diferença disso? Ela não aceitou um não como a sua verdade. E ela ainda teve o seu pai que a incentivou, o seu pai que trouxe aquela coragem. Ele foi como um incendiário. Sabe a diferença, o que é um incendiário de um bombeiro? Quando a gente fala nisso, são exemplos que eu dou para as pessoas, metaforicamente falando, de pessoas que são incendiários, que são aquelas pessoas que eles incendiam você, aquelas pessoas que te puxam para cima, aquelas pessoas que motivam você a você continuar o seu caminho independente das circunstâncias e da jornada, das pedras que você vai encontrar lá no caminho. E as pessoas bombeiras, são aqueles bombeiros que tudo que você vai dizer, que você vai fazer, vem o bombeiro e apaga a sua chama, apaga os seus sonhos. Então aqui o objetivo principal aqui não é menosprezar de forma alguma, muito menos criticar ou julgar a questão da profissão do bombeiro, e sim trazer metaforicamente falando que o que é que faz o bombeiro dentro do caso das emoções, vai jogar a água para poder acalmar os ânimos. Então tem aquelas pessoas que estão
principalmente no nosso meio, na nossa família, os incendiários e os bombeiros. E o pai da Shakira, ele foi um incendiário. Ele incentivou ela a não aceitar o não. Mas tem muitas pessoas que não têm os seus familiares como incendiários, não têm as pessoas ao seu redor como incendiários. E ela não desistiu, ela passou por bullying na escola. Então imagina, ela passou por bullying, ela passou por vários julgamentos dentro da sua fase da vida, porque ela era uma menina super hiperativa, ela de fato gostava, ela amava, ela vivenciava aquele sonho de ser uma cantora. E com isso ela continuou a sua jornada. Ela passou por várias situações, por muitas situações, mas o não fazia parte da vida dela. E todo o diferencial, ela teve o pai que apoiou em toda esta jornada. E, além disso, ela não se vitimizou. Teve o problema, ela teve todo o apoio dos seus pais e ela aprendeu com isso, ela não desistiu, ela continuou a sua jornada. Depois nós temos aí também um outro exemplo. Tudo isso, pessoal, eu preparei toda essa aula, tem as referências aqui, vocês podem me pedir, eu passo os links de todas as referências, por exemplo, no caso da Shakira, está no Wikipedia, então qualquer pessoa que entrar lá pode ter as fontes de todos esses históricos, né? E agora nós temos também um outro caso de pessoas que também passou por processos de rejeição e por outras situações também, que é o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Vocês sabiam? O Barack Obama também teve uma grande incendiária que foi a sua avó. Quando ele era uma criança, ele chegou para a avó e disse a ela: "Vó, um dia eu serei o presidente dos Estados Unidos." E a avó disse para ele: "Sim, filho, você vai porque você pode." Então, olha a diferença. Outra pessoa, um homem negro que aos seus 2 anos de idade teve os seus pais separados, ele ficou entre idas e vindas, morando com a sua mãe em outro lugar. Depois, logo na sequência, perdeu seu pai em acidente de carro e após os 10 anos de idade, ele passou a viver com os seus avós paternos e galgou toda a jornada até chegar à presidência da República. Então, qual que foi todo o diferencial dele também? Ele não aceitou nãos como a sua verdade definitiva, ele recebeu o apoio de sua avó, que era uma incendiária no sentido de motivá-lo, de demonstrá-lo que ele podia sim, simples palavras, nós podemos mudar a vida de alguém. E ele foi fiel às pequenas coisas que ele fez. Então, sabe, na nossa vida, tudo que nós vamos fazer, não importa qual é a profissão, qual é a área. Se você trabalha prestando um serviço de limpeza, dê o seu melhor. Se você trabalha prestando serviço de consultoria, dê o seu melhor. Pessoas que sonham em estar em um grande patamar da sua vida, que sucesso não necessariamente é apenas dinheiro, é uma consequência da excelência de tudo aquilo que nós fazemos. Faça o seu melhor. Se você foi contratado para fazer um determinado tipo de trabalho, faça o seu melhor. E não aceite o não como resposta. Procure, dê o seu melhor e passe por todo o processo. Pague o preço para viver todo o processo. E nós temos também um outro exemplo. E um outro exemplo também de uma menina, né, da Gisele Bündchen, que é uma das modelos mais bem pagas do mundo. Mas vocês sabiam que ela foi rejeitada por mais de 40 vezes? Todas as vezes que ela levava lá o seu portfólio para as empresas, para as agências, ela recebia não.
E ela não desistiu, ela não aceitava o não como resposta. Ela continuou seguindo. E tudo isso ela conta no livro dela, que é o livro dela se chama Os Aprendizados, né? A minha caminhada para uma vida com mais significado. Então vocês podem também ler todo o processo dela, como que foi todo esse processo de rejeição, de tantos nãos, de tantas situações que a pessoa poderia ter tudo para dizer, eu vou desistir, isso não é para mim. Quando na verdade o que trouxe todo esse incendiar, esse automotivar, foram os seus motivos de ação para continuar rumo à jornada, rumo à sua trajetória dos seus sonhos, de ser alguém reconhecido dentro daquilo que ela gostava de fazer e fazia com maestria. E ela já inclusive diz no seu livro, né? Eu me apeguei, eu recebi 40 nãos. Quando eu recebi um sim, eu me apeguei àquilo e dei o meu melhor, eu fiz tudo com muita maestria, e foi isso que fez todo o diferencial. Isso me trouxe maiores resultados, segundo ela, para chegar em um outro patamar de vida. Então, quantos nãos que você já recebeu na sua vida e você desistiu? Às vezes você não recebeu nem 2 nãos e você já muda de ideia, isso não é para mim. Será que isso não é para mim? Ou você está dando muita importância ao que vem de fora e não aquilo que está aí, aquele legado, aquele registro interno dentro de você? É isso, pessoal. Então, continuem aqui, continuem compartilhando, sejam todas bem-vindas, continuem compartilhando e no final eu estarei realizando um exercício com vocês que vai ajudar demais dentro desse processo, como lidar com todo esse sentimento da rejeição e transformar isso em poder ao seu favor. É isso mesmo. Essa ferramenta é uma ferramenta muito simples, porém muito poderosa e pode contribuir imensamente aí com a sua vida e ressignificar todo esse processo. Então, outro diferencial da Gisele, ela disse, não importa o que eu fiz dentro da minha carreira, eu sempre dei o meu melhor, eu sempre fiz o meu melhor. E tenha certeza, segundo ela, se eu vou pegar para limpar a minha casa, pode ter certeza que o chão vai brilhar, que você pode sentar, que aquilo estará impecável. Então, ela teve, lógico, ali um certo apoio ali da sua família, mas o maior apoio era aquela chama que tinha dentro dela, para ela continuar a jornada, a persistir ali rumo ao seu sonho, rumo à conquista da sua tão merecida jornada de reconhecimento. E ela conseguiu também transformar todo esse processo de rejeição em poder. Ela continuou se preparando, continuou melhorando e não aceitava jamais ser encarada como uma vítima sofredora de tantos nãos, e sim uma heroína aprendiz da vida. E aí nós temos também um outro caso de uma pessoa que eu posso dizer que também sofreu muitos processos de rejeição, que é o Jack Ma. O Jack Ma, ele se tornou, ele chegou a se tornar o homem mais rico da China e um dos bilionários mais influentes. Então você tem ideia do que esse ser passou, do que essa pessoa passou em termos de rejeição no decorrer da sua vida? Ele foi alvo de muita rejeição, começando lá no ensino médio. Ele tentou aplicar para vários cargos, desde cargos, sabe, do KFC, daquela loja, aquele restaurante que vende peças de frangos, vende restaurante de frangos assados, frangos fritos. Ele aplicou lá, teve um total de mais de 30 aplicações também, incluindo para policial, e foi todas mal sucedidas. Ele aplicou
por várias vezes, por mais de 10 vezes, para o exame de Harvard. E ele nunca conseguiu passar para ele, de fato, estudar em uma das melhores universidades, que era o tão sonhado, o desejo dele. E ele também foi rejeitado, ele continuou recebendo vários nãos. Sabe qual que foi o diferencial? Ele também não se vitimizou. Ele também não aceitou o não como resposta e teve um belo de um dia que ele decidiu, chega, eu vou buscar me incentivar a cada dia, ser o meu próprio incendiário, trabalhar todos esses processos, de todos os meus motivos de ação e continuar, que eu não aceito um não, segundo as palavras dele, do Jack Ma. E ele utilizou todo esse processo da rejeição como uma verdadeira mola de impulsionamento da sua vida. E com isso, ele foi totalmente fiel aos seus sonhos e à sua missão. Sabe aquele seu desejo? Você é fiel aos seus sonhos? Você é fiel a tudo aquilo que você deseja se tornar? Ou um dia você é e outro dia nem tanto? Tudo isso também faz toda a diferença. E o melhor de tudo, todas essas pessoas deixou de buscar fora para alimentar o que tem aqui dentro. Todos nós temos um poder infinito dentro de nós, que quando nós ativamos isso, você consegue coisas que você não tem nem o poder, condição de imaginar, porque está ali. É imensurável tudo isso que tem dentro de nós. E quando nós ativamos isso, faz toda a diferença. Mas essa ativação, ela não vem de fora. Essa ativação, ela precisa ser liberada de dentro para fora. E com isso, ele foi procurar aprender como se comunicar. Ele foi procurar aprender como transformar tudo aquilo da melhor maneira possível. E fundou várias empresas e se tornou uma das pessoas mais ricas da China e um dos bilionários mais influentes também. Então, qual é toda a diferença disso? Gente, toda a diferença disso, e que fica tudo muito claro, é que uma pessoa ferida, ela costuma ferir outras pessoas. Uma pessoa rejeitada, às vezes ela rejeita outra pessoa antes mesmo dessa pessoa entrar na sua própria vida. Então comece a olhar para você. Quais são todos os sentimentos que você tem aí dentro de você quando alguém vem dizer um não para você, ou quando alguém vem talvez menosprezar o seu trabalho, talvez julgar por algo que você está fazendo, porque não existe essa de crítica construtiva, não existe, gente. Ou é feedback para trazer melhorias e ainda assim você vai olhar, uau, isso contribui para a minha vida dentro do interessante ponto de vista dessa pessoa, que é o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco nessa ferramenta, ou não. Então começa a olhando para tudo isso dentro de você, não é fora. Seja fiel a si mesmo, seja fiel aos seus sonhos, seja fiel à sua vida e seja fiel ao legado que você deseja deixar aqui nesse mundo. Existe uma sabedoria divina dentro de você. Sabe, vocês já ouviram, né, aquele ditado, um ditado lindo e bíblico. Todos nós somos filhos do Criador, à sua imagem e semelhança. Quando a gente ouve isso, comece olhando para isso, nós temos todo o poder, nós somos o filho do Criador, a imagem e semelhança, então nós somos como tal. E que tal começar a usar esse poder a nosso favor? Tudo isso, quando assim como tu pensas, tu é, assim como você de fato começa a olhar para a sua vida e viver a sua vida em congruência
com a sua verdade, em congruência com aquilo que é fiel a você, aos seus sonhos, a chavinha vira, tudo muda, tudo se transforma em realidade, porque tudo já existe em uma determinada camada do nosso planeta. Basta que você se conecte a isso e viva em congruência com isso. Você viu a diferença de tudo isso? Quantas pessoas que dizem, nossa, eu quero tanto ganhar dinheiro. De repente, quando alguém vem para procurar o serviço dela, a pessoa diz, ai gente, mais trabalho. Nossa, se eu conseguir, se eu pegar mais e mais trabalho, eu não vou ter nem mais tempo para os finais de semana. Será que essa pessoa gosta mesmo de dinheiro? Será? Quando a gente de fato se compromete e é fiel com os nossos sonhos, nós vibramos a mesma comunicação e os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes. Você viu a diferença? Aquilo que eu vejo, ou que eu ouço, ele vai estar, ou que eu comunico, ele vai estar criando lá aquela imagem no nosso cérebro. Aquela imagem lá no nosso cérebro, ela vai gerar um sentimento no nosso corpo, nas nossas células. E quando nós estamos alinhados a tudo isso, os resultados vêm na nossa vida. Você não precisa brigar com aquilo, os resultados vêm na nossa vida, porque você simplesmente se alinhou. Então, pare de buscar respostas do lado de fora e comece a ouvir tudo aquilo que já está aí dentro de você. Sabe aquelas vezes que você começa a ouvir talvez pessoas dizendo, nossa, essa pessoa não é adequada para isso, essa pessoa não é adequada para aquilo, e você começa a comunicar dentro de você, ah, é verdade, o que essa pessoa falou é verdade. Começa a olhar para você, pare de dar o poder daquilo que vem do lado de fora e começa a olhar tudo aquilo que você tem de bom. Se você começasse a comunicar tudo aquilo que você pensa, será que você estaria transbordando algo lindo? Ou você estaria passando uma máscara totalmente diferente disso? Então, quando a gente começa a olhar dentro desse processo de rejeição, quando nós começamos a olhar tudo isso, nós nos deixamos levar por aquilo que está do lado externo a ir para o nosso lado interno. Nós passamos apenas 5% do nosso consciente, que é aquilo que está aqui. Sabe, aqui é a nossa parte razão, o nosso córtex, chamado nosso córtex frontal. Tudo aqui é a nossa razão. E tudo aquilo que eu ouço, por um momento, ele passa por aqui, mas depois ele vai ficar aqui. E eu vou deixar, por exemplo, aquilo que a pessoa trouxe para mim. Se eu não resolver aquilo, adivinha o que vai acontecer? Ele vai lá para as minhas emoções. E a cada momento da vida que talvez você queira mudar isso, transformar isso de maneira negativa para uma maneira positiva e ressignificar isso, vai estar armazenado aquela informação que você deu um sim lá atrás e você concordou com aquelas pessoas de que o seu processo era dando o poder ao outro e não você assumindo o seu poder. E a ferramenta que eu vou te ajudar é justamente empoderar você a saber tudo aquilo que você já sabe. É muito simples, mas muito poderoso. Quando eu me aposto do meu poder, tudo muda. Quando eu mudo, o mundo todo muda. Então, e se você começasse a ser a mudança que você deseja ver no mundo? E começa a ver todo esse processo, toda essa rejeição que em algum momento você passou no decorrer da sua vida. Você pode escolher mudar tudo isso em seu próprio favor e se empoderando. Então, a ferramenta que eu tenho é uma ferramenta de Access Consciousness, que é, o acesso à consciência, que se chama Interessante Ponto de Vistas. Então, interessante ponto de vista é toda aquela informação, por exemplo, que alguém tem sobre algo, sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa, sobre determinada situação. Então, quando você está em algum processo da sua vida, quando você compartilha algo com alguém e que essa pessoa vem até você para dizer algo, você pode simplesmente silenciar
e falar silenciosamente com você. Uau, interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista o seu, interessante ponto de vista o meu. Você percebe que quando você começa a lidar com isso, quando a pessoa começa a trabalhar essas questões, por exemplo, você está indo para uma entrevista. Em algum momento da sua vida, daquele processo, você não tinha alguma habilidade para você completar, para você assumir aquele cargo. Não coloque isso como algo definitivo, coloque isso como algo, uau, interessante ponto de vista que ela tem, que essa pessoa tem, que eu não tenho essa habilidade. E como é que você pode mudar tudo isso? Quando você vai aplicando tudo isso, principalmente quando uma pessoa passa por uma experiência assim e aplica essa ferramenta por pelo menos um dia, ela começa a sair daquela camada de energia negativa, já que tudo na nossa vida é vibração, é energia. Eu começo a sair daquela energia tão negativa que eu tenho na vida, principalmente quando se trata aqui do processo de rejeição, que é o tema que nós estamos falando, e você quebra isso. Você quebra isso e você passa a olhar para a vida através de soluções e não mais através daquele olhar limitado de bloqueios, daquele olhar limitado de não soluções. Então, como seria você começar a olhar para a sua vida, começar a olhar que tudo aquilo, todo o poder que você tem dentro de você. Vocês imaginem todo o exemplo, né? Eu posso dar um exemplo. Eu desenvolvi vitiligo há 20 anos atrás. Eu não aceitava aquilo de maneira nenhuma, eu perdi toda a pigmentação do meu rosto. E quanto mais eu me rejeitava, eu não me aceitava dentro daquele processo, mais eu perdia pigmentação do nosso corpo. Gente, e é fato. Quando eu passo a identificar, a aplicar todo esse processo de olhar para dentro de mim, tudo aquilo que eu tenho de bom dentro de mim, eu viro aquela chavinha e eu começo a potencializar tudo aquilo que eu tenho de bom. Quando eu aceito a vulnerabilidade, eu começo a entrar num processo de permissão, de perceber, de entender que os interessantes pontos de vista de tudo aquilo que vem de fora, ele não tem nenhuma conexão com o que eu tenho aqui dentro. E eu tenho esse poder para me blindar, eu tenho todo esse poder para cuidar de mim, eu tenho todo esse poder para ressignificar e transformar toda aquela dor em fases de heroína, aprendiz da vida, não mais como vítima, mas sim encarar todo aquele processo de rejeição para alto amor, aquele processo de rejeição, uau, de empoderamento. Eu sou. Hoje eu compartilho com as pessoas, eu sou vitilinda e eu tenho nentiligo. E quando eu passei por esse processo de aceitação, em ressignificar tudo isso, olha que interessante. Tudo aquilo que nós passamos a comunicar de maneira ativa ou passiva, através de pensamentos. Ele gerou lá aquela imagem, daquela imagem gerou sentimentos, e aqueles sentimentos mudou toda a configuração lá do meu DNA, das minhas células. O vitiligo parou de aumentar, o vitiligo parou de se alastrar no meu corpo e todo esse processo se transformou. Quanto mais eu me aceito, imagina, eu passei por processos de rejeição tão grande, de chegar em ambientes de autocuidado mesmo, ambientes para fazer a minha unha, em ambientes para fazer um processo de autocuidado, e eu chegar no estabelecimento e a pessoa dizer que foi um engano, olhar para as minhas mãos, para o meu rosto e dizer que era engano, porque eu tinha vitiligo e a pessoa tinha medo de pegar aquela doença e de que eu não tinha horário, que a pessoa acabou confundindo e o horário é de outras pessoas. Então, esse é um dos outros motivos. Então, isso é um dentre tantos outros.
mas eu fui buscar dentro de mim aquilo que eu tinha de mais precioso. E eu passei por todo esse processo. Depois que eu aprendi ainda mais essa ferramenta que eu acabei de compartilhar com vocês sobre o interessante ponto de vista, sim, é um interessante ponto de vista que as pessoas têm em relação à minha pele. Quando elas têm esse interessante ponto de vista, é delas. Talvez essa pessoa, hoje eu entendo que essas mesmas pessoas que recusaram de me atender, essas pessoas, elas não tinham, com certeza, conhecimento nenhum acerca da doença chamada vitiligo. Elas não têm conhecimento nenhum acerca de questões, de processos de perda de pigmentação de pele. Então, hoje eu vejo que tem muitas pessoas com vitiligo e que tem muitas pessoas que também estão nesse processo de autoaceitação. Então, gente, de verdade, eu sou uma vitilinda, que eu passei por todo esse processo de rejeição e eu aplico essas ferramentas todos os dias, caso seja necessário. E caso eu vivencie qualquer determinada situação, até mesmo aqui no meu trabalho, independente da área, independente do contexto, eu aplico o interessante ponto de vista. Eu utilizo sem moderação, porque eu aprendi que ferramentas e processos são hoje, a cada dia que passa, nós temos aí ferramentas poderosas dentro da linha de terapias integrativas que traz toda uma transformação de vida, que foi o que aconteceu com a minha vida também. Eu passei por todo esse processo e hoje eu ajudo mulheres a se tornarem líderes de si, líderes de sua própria vida, através desse processo de autoconhecimento. Ajudei muitas executivas dentro das empresas de tecnologia que eu atuava, depois comecei a trabalhar por conta. Então, a cada dia que passa, eu venho transformando, sendo um canal de contribuição e transformação na vida de todas essas pessoas que também em algum momento passaram por esses processos. E eu gostaria de agradecer aqui a vocês e deixar aqui a minha gratidão por vocês também estarem participando, por todas as pessoas que compartilharam todo esse conteúdo, e dizer, caso vocês tenham, sintam o desejo de passar por alguns desses processos, aprender essas ferramentas, ter um kit, uma caixa de ferramentas para você aplicar na sua vida, e também podendo ser remunerado através desse conhecimento, eu estarei facilitando uma classe de barras de axis agora, no dia 26 de março. E você vai ser nosso convidado, nossa convidada, caso você deseje saber mais e como que você pode transformar a sua vida de uma maneira tão simples, ressignificando esses processos, saindo de contexto de auto-julgamento, saindo do contexto de julgar o outro, julgar a si mesmo, julgar o seu corpo, julgar a sua aparência, julgar o seu trabalho e adentrar num processo de permissão. Se essa é a sua busca, essa classe eu super recomendo para você. Então, eu estarei facilitando essa classe presencialmente aqui em Alphaville, São Paulo, no dia 26 de abril. Vai ser num sábado, então se você trabalha de segunda a sexta, não tem problema, você vai ser muito bem-vinda. O treinamento, ele acontece das 10 às 19 horas e você vai ser muito bem-vindo. Então, caso você deseje saber mais a respeito disso, pode me encaminhar um direct, pode me enviar uma mensagem por aqui que eu, a minha equipe, nós estaremos respondendo a cada um de vocês. E aí vocês podem me perguntar, mas Jane, essa classe tem pré-requisitos? Não, essa classe não tem pré-requisito nenhum. Qualquer pessoa, eu já dei classe, eu formo psicólogos que às vezes incluem essas ferramentas nos seus atendimentos para potencializar resultados, psicanalistas, profissionais da beleza, médicos e demais áreas, empreendedoras, pessoas que querem aplicar, fisioterapeutas e entre outros profissionais, dona de casa, não há
pré-requisito. Inclusive, eu realizo essa classe para muitas mamães que também querem utilizar essas ferramentas para aplicar nos seus bebês também, já que a cada dia que passa as pessoas identificam o poder que tem desses processos e ferramentas que podem transformar a vida das pessoas de maneira natural, de maneira que pode contribuir com a vida dos seus filhos, contribuir com a vida dos seus familiares e todos aqueles ao seu redor. Então, não há nenhum pré-requisito, é uma formação de um dia. Então, vocês podem vir, muitas pessoas buscam para o seu próprio autoconhecimento, que foi o que aconteceu comigo. Eu busquei esse processo de autoconhecimento para entender um pouco mais e para me libertar de todas as amarras que me seguravam em algumas fases da vida, para me permitir a galgar minha jornada com mais leveza, com mais facilidade, com mais alegria e com mais glória. E eu fui para as barras de Axis e 30 dias depois eu já estava facilitando essas classes, já havia feito as demais classes como demanda, né, seguindo as regras do Axis, e após 30 dias eu já estava facilitando essas classes e nunca mais parei. Então, o que se requer de cada um de vocês? Começar a olhar para a vida de vocês, o que vocês podem mudar, o que vocês podem começar a olhar, e saiba que você é filho e filha do Criador, a imagem e semelhança do Criador. E tudo que nós vamos fazer é empoderar você a saber tudo aquilo que você já sabe, é trazer de dentro para fora todo esse poder que você tem. Então, se você deseja saber mais, se esse conteúdo contribuiu de alguma maneira para a sua vida, no seu dia a dia, deixa aqui o seu feedback, compartilha aí nos stories o que você aprendeu, como é que essa live foi para você, né? Aproveite para seguir aqui, ativa aí as notificações que eu estarei contribuindo todos os dias, de segunda a sexta eu estarei com conteúdos novos, conteúdos que não vai trazer apenas mais um conhecimento para a sua vida, mas vai trazer transformação, se você aplicar na sua vida. Eu gosto até de dizer e brincar com as minhas clientes, eu digo, olha, se você acompanhar todos os meus conteúdos lá nas minhas redes sociais e aplicar na sua vida, você nem precisa vir para os meus atendimentos. Eu brinco, mas de fato, se você deseja agregar mais conhecimento para a sua vida, me acompanhe pelas minhas redes sociais. Agora eu estarei ainda muito mais ativa no YouTube, entregando mais e mais conteúdos para gerar essa transformação. E o seu feedback vai ser muito bem-vindo, vai ser muito, muito gratificante e muito precioso. Eu gosto até de dizer que tudo aquilo que eu recebo, algo para o meu trabalho, relacionado ao meu trabalho, eu me considero como um diamante. Para o diamante se lapidar e ficar cada dia mais precioso, ele requer toda essa lapidação. E essa lapidação, no meu caso, através dos seus feedbacks, através daquilo que você gostaria de compreender ainda mais, né? Muitas pessoas perguntando, Jane, antes você fazia muitos atendimentos solidários, presencialmente e tal. Eu ainda faço, né? Eu ainda faço em instituições, em locais de carência, de grande carência para idosos, mas a minha maior contribuição vai ser aqui, que toda essa minha entrega, aqui eu posso entregar ainda mais contribuição a muito mais pessoas. Então, quando a minha voz chega mais e mais pessoas, e essas pessoas podem multiplicar esse conhecimento, se transformando em sabedoria, que é aplicando o conhecimento, aquilo que ela aprende comigo, o universo se encarrega de devolver, enriquecer e potencializar ainda mais aquilo que nós fazemos com amor na vida dos outros. Então, se você recebeu esse conteúdo e que de alguma maneira contribuiu com a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também
acompanhar o meu trabalho, que elas possam também dar o seu feedback, que elas possam também sugerir conteúdos que ela esteja necessitando naquele momento. Eu tenho aqui todas as minhas aulas, tudo sendo preparado a cada dia com muito carinho. E caso haja necessidade de adaptar para aquilo que você necessita, com certeza tudo isso vai ser feito. Porque o meu maior motivo de estar aqui compartilhando isso é porque existe vocês, tá certo? Então, gratidão imensa por cada um de vocês. Espero ter sido alguma contribuição na sua vida. E nos vemos até a próxima live com entregas de outras ferramentas que estarão fazendo uma transformação de vida, caso você aplique isso na sua vida. Um grande beijo e até a próxima live, até o próximo vídeo. Não deixa de comentar o que você achou, de curtir, o que você achou aqui desse conteúdo, tá certo? Tchau, tchau, um excelente dia, tchau, tchau!